acadêmico de Ciências Contábeis. E é uma gratificação muito grande estar podendo fornecer esse evento para vocês, principalmente para o nosso departamento, né? A gente sabe que essa questão da tecnologia vem em uma questão de carência dentro do nosso curso. E também queria agradecer a participação aqui de todo mundo, e principalmente ao professor Abimael Costa, que está aqui, que ele encabeçou tudo isso, ele que uniu todo mundo, que puxou a orelha de todo mundo para essa parte mais tecnológica mesmo. Então, muito obrigado, professor. Seja bem-vindo. A gente também tem o Ivan, que eles vão se apresentar mais para frente, e o professor Lucas. Então, muito obrigado em nome do Cacique e dos alunos de Ciências Contábeis e dos outros presentes, que aqui a gente tá chique, tem até gente de outro país aqui, hein, rapaz. E muito obrigado de verdade por terem topado fornecer tanto conhecimento assim para os alunos. E aí, agora eu passo a palavra para o professor Abimael, inicialmente, e depois eu volto para dar alguns avisos prévios. Fique à vontade, professor. Boa noite, pessoal. Conseguem me ouvir? Sim, professor. Sim. Ah, perfeito. Então, assim, eu vou falar muito rápido. Primeiro, tenho que dizer da satisfação de ter sido convidado para essa iniciativa. Parabenizo o Cacique por essa iniciativa e espero que seja a primeira semente, né, que vamos plantar em rumo à necessidade de abrir o diálogo a respeito de pensar o futuro de uma profissão já tão demandada como a nossa, de contadores, né? Então, não é necessário ir muito longe, né? Vocês hoje já, com o desafio que tem durante as disciplinas, ou até mesmo aqueles que já estão no mundo profissional ou estão realizando estágios, estão percebendo o quanto que o mundo corporativo ou do setor público tem demandado o uso de análise maciça de dados. Então, a contabilidade tem contribuído para isso, ou seja, né, diversos são os sistemas integrados que dialogam com a escrituração contábil em diversos níveis, e nós, contadores, temos que nos desafiar a mergulhar nesse mundo de novas tecnologias e também nesse mundo de, vamos chamar assim, grandes e maciços dados disponíveis em diversos contextos, quer seja dados em nuvem, quer seja dados em Big Data, mas pronto, tudo isso aí à disposição, hora da sociedade, hora das empresas, né? E que nós, contadores, temos que dar a nossa contribuição também em sistematizar tais informações. Então, eu estou muito feliz, percebo o engajamento do Cacique, né, com essa iniciativa, e, ao mesmo tempo, considerando até que foi dito aqui pelo Leonardo, que a proposta de vocês aqui, considerando os inscritos, está envolvendo, inclusive, participantes de outros países, então, sejam bem-vindos a todos, né, e que, de certa forma, aqui seja um primeiro passo aí dessa experiência, que imagino que o Cacique, a partir de então, vai planejar novas rodadas, né, como essa, novas rodas como essas aqui. Então, é isso. Parabenizo a todos. Continuo sendo um grande incentivador e à disposição de todos vocês. Obrigado, professor, pelas palavras. Agora, vou passar a palavra para os nossos outros dois palestrantes, o Ivan e o professor Lucas. E aí, assim que encerrarem, eu dou uns breves avisos e a gente já começa. Fica à vontade, Ivan. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou ex-aluno da UNB, tenho um carinho enorme pela universidade. Já estou trabalhando aí com essa parte de finanças e dados há algum tempo e fiquei muito feliz com o convite do professor Lucas, do professor Abimael e do Leonardo para a gente participar aqui dessa semana de compartilhamento de conhecimento. Eu acho que vai ser bastante rico e espero que a gente consiga plantar a sementinha aí em cada um para explorar essa parte da tecnologia que é tão interessante e me ajudou bastante na minha carreira profissional para também alcançar meus objetivos pessoais também.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas, algumas pessoas já me conhecem já, talvez das disciplinas de contabilidade agrária e tudo mais. Então, a gente está aí com um novo desafio, com essa questão de implementar um pouquinho essa questão da ciência de dados, da análise de dados. Queria agradecer muito aí o incentivo do professor Abimael, o entusiasmo do Leonardo, é um cara assim que a gente vê que ele tem um carinho muito grande pelo cacique. Eu gosto de deixar esse reconhecimento de quem incentiva, quem emprega, quem corre atrás. Então, deixar registrado aqui no nosso campo aqui o professor Abimael e o Léo por esse entusiasmo aí, por essa questão. E o Ivan, que está nos abrilhantando aí. Quem é da iniciativa privada sabe que ele tem uma carreira aí, uma trajetória de sucesso, então ele tem um tempo aí para falar um pouco com a gente. Assim que eu fiz o convite para ele, ele foi um dos grandes entusiastas, então ter alguém aqui do calibre do Ivan aqui é muito bom. Um egresso da Universidade de Brasília, um dos bons exemplos da Universidade de Brasília, um cara que saiu aí, já deu uma rodada boa no setor privado, é um cara bem reconhecido, então ele só tem a compartilhar. Eu tenho muito a agradecer a todos vocês aí por esse entusiasmo e que a gente só tem a contribuir. Então, falando um pouquinho brevemente aqui da minha trajetória, vou falar um pouquinho mais à frente, mas eu sou o Lucas, sou bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, fiz meu mestrado também acadêmico na área de Ciências Contábeis também na Universidade de Brasília, tenho especialização na área de Gestão Fiscal, na área de Business Intelligence e Banco de Dados, e a minha área é essa, né, tecnologia e contabilidade. Eu sempre brinco, às vezes, que é tecnologia com pé na contabilidade ou contabilidade com pé na tecnologia, e estou aqui para contribuir com todos vocês. Grande abraço. Perfeito. Obrigado, professor. Agora, só umas questões básicas aqui, né? Só uns avisos. A gente está com alguns monitores aqui por parte do Cacique e estão prontos para atender vocês em questões. Só peço para tomarem aqueles cuidados básicos, questão de microfone, só para garantir o bom andamento mesmo do curso, de não deixar o microfone aberto e cuidado com as câmeras aí também. Então, quem quiser ligar a câmera também, sinta-se à vontade. Só. Esse curso, ele vai gerar um certificado pela UNB, por isso que a gente pediu aqueles dados, todos aqueles dados para registro, principalmente de quem é da comunidade externa, e a gente vai ter, vão ser uma chamada em cada dia, né? Em cada dia, vão ser 5 dias de evento. Era para ser subsequente, mas como a gente tem aí os Jogos do Brasil, aí a gente deixou os Jogos do Brasil de fora, os dias do Jogo do Brasil, então é uma sequência tirando os Jogos do Brasil e o fim de semana. E aí, hoje a gente vai passar essa chamada no início, porque ela é um pouquinho maior, a gente quer saber um pouco mais da opinião de vocês em relação a essa questão dos dados, a esse mundo inteiro, independente do curso que você seja, e aí vocês respondam, por favor, porque é ela que vai contar para a presença no final. Você precisa ter 75% de presença para conseguir emitir o certificado no final, e para aqueles alunos que são da UNB, o Cacique disponibilizou alguns brindes para vocês, que a gente vai acabar fazendo um sorteio, para aqueles alunos com total de frequência no final, que é uma caneca. Eu nem tirei da embalagem, fiquei com dó, não sei se vai dar para ver, mas é uma canequinha escrito Gambiarra gera Gambiarra, que foi dica do Ivan aí, e um Bom fonezinho. conselho. E acho que não vai aparecer por conta do negócio, mas é um fonezinho da Sony aqui, um headphone. E é isso, pessoal. Já já alguém vai soltar a chamada aí no chat. E aproveitem bastante. Obrigado. Beleza, pessoal. Vou seguindo aqui, então, com a apresentação. Esse primeiro dia, a gente vai conversar, nesse primeiro momento, sobre alguns conceitos iniciais. Eu trouxe aqui essa frase do Bill Gates, que eu acho que é muito interessante, não por ser o Bill Gates que falou, mas pelo conteúdo dela mesmo, eu escolho uma pessoa preguiçosa para fazer um trabalho duro, porque uma pessoa preguiçosa vai encontrar uma maneira fácil de fazer. Então, acho que isso foi uma coisa que sempre me ajudou, porque eu sempre fui muito preguiçoso, e a verdade é essa. Então eu tentava sempre fazer as coisas do mais rápido possível para ficar livre o mais rápido possível.
E a gente vem de uma área em que tem muitos processos, né? E muitas atividades manuais, e isso, no começo, assim, da carreira, me deixava meio chateado. E aí, depois eu enxerguei uma oportunidade ali de automatizar essas atividades, e isso foi virando uma coisa que acabou definindo o futuro, assim, do por onde eu passei e tal. Então, acho que é uma frase bem inspiradora. Aqui tem o slide do professor Lucas, que acabou se apresentando, então eu convidaria o professor Lucas para se apresentar novamente, agora com as imagens. Valeu, então foi o que eu falei, né? Eu sou o Lucas, sou egresso da Universidade de Brasília. Eu sempre brinco nessa questão aí que eu falei, né? Eu acho que contador, aspirante à ciência de dados e professor de contabilidade. Sou professor voluntário aqui na Universidade de Brasília, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais. Então, é um pouco isso. Eu sempre gostei dessa área de tecnologia, principalmente porque eu observei que é muito importante para a nossa área e que tem uma escassez profissional muito grande. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na Century, que é considerada uma das maiores empresas de consultorias do mundo, assim, uma das coisas que eu vi do meu chefe ficou marcado para mim foi que a gente é o futuro. Então, hoje a gente tem essa questão de escassez de profissionais de tecnologia da informação e muitas das vezes a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, a gente está avançando de um período onde talvez a gente precisaria que um profissional de tecnologia da informação precisasse ali ter conhecimentos contábeis, ter conhecimentos de contratos, ter conhecimentos de gestão de pessoas. Então, se a gente fosse construir sistemas um pouco mais próximos assim da perfeição, a gente precisaria que o profissional de tecnologia tivesse várias formações. Ou o caminho mais fácil, mais natural, é que o profissional de contabilidade, de RH, de gestão de pessoas, ele consiga ali pegar um pedaço da tecnologia que ele talvez consiga pegar um pedaço desse processo. Então, a partir dessa fala dele, eu comecei a focar um pouco mais nessa área de tecnologia e eu vi que ele tem razão e é uma das coisas assim, que eu sempre levo assim, como legado, essa questão aí de que cada vez mais o mercado vai exigir que os profissionais, os analistas sejam da área de tecnologia, então a gente não precisa nem falar muito sobre a importância da tecnologia, então é por isso que eu fico muito entusiasmado com esse nosso projeto aqui, porque quanto mais cedo a gente conseguir trazer esses conceitos, quanto mais cedo vocês conseguirem verificar que isso é uma realidade, o sucesso profissional de vocês vai estar mais próximo. Então, é uma coisa que eu demorei, por exemplo, 3 anos após me formar para aprender, e muitos de vocês estão tendo a oportunidade, talvez, aprender isso 3 anos antes de formar. Enquanto eu tive que aprender isso 3 anos após formar, talvez vocês conseguem aprender isso 3 anos antes de se formar, e já vão pegando ali algumas coisas que o mercado está requerindo, por exemplo, SQL, Python, um pouco de análise de dados, porque vocês vão ver que o futuro de vocês é um pouco mais próximo. Minha apresentação mais ou menos é isso, Ivan. Se quiser ir tocando aí. Bom, agora vou me apresentar aqui. Eu estou atuando desde 2013 na parte de finanças, contabilidade e planejamento, fazendo a ponte com o time de tecnologia. Trabalhei nos segmentos de auditoria, consultoria, serviço financeiro e fintechs. Passei pela PwC, pelo Sicoob, pelo Ibanks, e agora estou na Arquivei, que é uma startup mais early stage, mais do comecinho, assim. Então, estamos montando um time lá bem focado ali nessa parte de dados e na parte de FP&A, porque a gente tem alguns investidores que botaram um volume maior de investimento na companhia, e aí a gente tem que prestar conta, né, de tudo isso. Então, eu estou tocando essa parte por lá. Eu estou finalizando o mestrado na Universidade Federal de Goiás, na linha de controladoria e finanças, e o meu enfoque é a aplicação de tecnologias emergentes, principalmente as open source, que são aquelas que são gratuitas, que eu gosto bastante desse tema da ciência aberta, né, da gente compartilhar o conhecimento de maneira gratuita, dentro do âmbito da universidade pública, sempre. E trabalho bastante com a parte de RPA, né, tanto no dia a dia quanto nas pesquisas, e também quase todas as minhas pesquisas eu uso bastante o Python. E tem sido bastante proveitoso, assim, tanto na área acadêmica quanto na área profissional mesmo, no mercado de trabalho, né. Só para a gente pegar aqui um pouquinho sobre qual que é a nossa audiência, né, a gente pegou ali as inscrições, a gente teve 90 e pouquinhas inscrições ali, e
a maioria, né, 87% das pessoas que se inscreveram são do curso de Ciências Contábeis, o que a gente já imaginava, né? E aqui é bem importante como apareceram pessoas que não são de Ciências Contábeis, então são de outras áreas do conhecimento, como ciência da computação, psicologia, estatística, gestão de qualidade, TI, engenharia de software, que a gente explique para a nossa audiência aqui, né, qual que é o nosso objetivo, né? Então, o nosso objetivo é prover uma experiência inicial de contato com os seguintes assuntos: Python, SQL, Cloud, bancos de dados e dashboards. Nosso foco nos exercícios práticos, a gente vai passar um pouquinho também sobre teoria, são as ferramentas do Google, né? Então, a gente está buscando deixar aqui bem claro qual que é o objetivo, para que a gente não frustre a audiência, né? Porque tem alguma diversidade nessa audiência aí, para que essas pessoas não se frustrem ao decorrer do curso. Então, o que não é o nosso objetivo? A gente fazer discussões extremamente técnicas sobre arquiteturas de cloud, né? A gente vai passar os conceitos, mas discutir, é melhor utilizar essa VM com esse tipo de node, né? Não é o objetivo, senão a gente acaba, como 87% da nossa audiência provavelmente vai ter o primeiro contato com essas tecnologias agora, a gente vai acabar frustrando essas pessoas se a gente entrar nesse debate extremamente técnico, né? Então, o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento de forma simples para a gente contagiar a maior parte da audiência em utilizar essas tecnologias. Aqui tem um pouco do que a gente vai ver até o final da semana, né? Essa apresentação aqui ela vai sendo adicionada ali até o final dessa semana, e daí a gente envia no último dia para vocês o material completo. Então, a gente vai fazer umas provocações iniciais, depois a gente vai falar um pouquinho de SQL, BigQuery. Aí vai ter um dia que nós vamos focar mais no Python, né? Dependendo do ritmo, talvez a gente até fale de Python junto aqui entre o 2 e o 3. E no final a gente vai juntar esses 3 conceitos, né? Então aqui eu e o professor Lucas, a gente trouxe algumas provocações iniciais, né? Por que é relevante aprender tecnologia na área contábil? Então, eu escutava muito isso, principalmente do pessoal que era mais antigo, assim, quando eu comecei a trabalhar, que era, mas isso não é a minha área. Isso, quem tem que resolver isso é o time de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, elas estavam, provavelmente, abrindo mão de se tornarem estratégicas para o negócio, né? Então, a interseção significa assim, né? Putz, o melhor lugar é aqui, é na interseção. Então, é você ter 3 tipos de grandes conhecimentos. Você conhecer o contexto de mercado que você atua. Exemplo, eu nunca atuei no mercado de consumer goods, que é tipo a Mondelez, né? Que produz bis, um monte de chocolate, né? São alimentos que as pessoas comem rapidamente ali, né? Bens não duráveis, né? Consumer goods. Eu nunca atuei nesse mercado. Então, ainda que eu tenha esses outros 2 círculos muito bem estabelecidos em termos de conhecimento, como eu não tenho contexto de mercado, se um dia eu for trabalhar numa empresa de consumer goods, a minha curva de aprendizado vai ser mais demorada, porque eu não tenho contexto de mercado. Do mesmo jeito que, se a gente tem uma pessoa que, por exemplo, o pessoal da área de tecnologia, que é muito especialista em tecnologia e programação e dados e estatística e tudo mais, mas não manja nada de débito e crédito, de DRE, de balanço patrimonial, de monthly report, de o que a gente tem que soltar mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, também vai ter uma curva de aprendizado, né? Então, assim, a grande verdade que eu vi nesse curto período de tempo aí, né, de carreira, é o quê? A gente tem que ter... É melhor você ter nota 7 nos 3 do que você tirar nota 10 em algum e os outros serem, sei lá, abaixo de 5. Então, a graça realmente está nesse tripé, assim. E aí seria o sweet spot ali, né? E aí teve um artigo que eu fiz lá no mestrado falando sobre isso, né? Sobre o perfil do profissional contábil exigido pelas startups. Que eu via na prática, trabalhando no mercado de startups, que o perfil do profissional contábil era muito diferente do perfil das empresas tradicionais que eu tinha trabalhado e também era muito diferente daquilo que eu tinha aprendido na universidade. Então, foi mais ou menos a partir dessa pesquisa aqui que eu consigo garantir que isso aqui tem algum fundamento.
E aí entra aquela questão, né? Reproduzir atividades operacionais é estratégico para o negócio? Né? Aí tem aqui os salsichinhas, tadinhas, estão ceguetinhas ali. E é o que eu vejo acontecer, assim, muitas vezes, né? Os profissionais contábeis, sendo auditores ou não, a gente tem que ser capaz de questionar a origem da informação e, portanto, de estabelecer uma comunicação com o time de tecnologia. A gente não pode ficar refém do time de tecnologia. Porque quando a regra de negócio é implementada por outro time, ou seja, a regra de negócio contábil, ela é implementada por um time de tecnologia, quem que vai garantir que ela foi implementada da forma correta? E aí tem uma situação real que eu passei, que o pessoal estava exatamente igual aos salsichinhas, que era o registro do custo da mercadoria vendida. Eu estava auditando uma indústria, obviamente não vou falar qual que era a indústria, mas ela era relativamente grande. E aí, o pessoal da área de custos, né, do pessoal que cuidava ali da parte da margem, né, da empresa, que é o top line ali da DRE, eles tinham uma query de SQL, que a gente vai ouvir falar da teoria e da prática também, que ela foi feita por uma pessoa que havia saído da empresa, que manjava mais de SQL do que o restante do departamento, e aí virou o ano. Quando virou o ano, o pessoal não sabia trocar o ano dentro da query, achava que era só colocar aquilo ali dentro daquela telinha, apertar Ctrl Enter, e o resultado disso foi que estava puxando no banco de dados o custo das mercadorias que haviam sido compradas no ano anterior ao ano corrente. Isso aí deu, assim, uma coisa horrorosa e tal, e, enfim, o pessoal foi demitido, foi um maior rolê, assim, então é uma situação real de por que é estratégico para o negócio a gente saber de tecnologia e a gente saber minimamente conversar com o time de tecnologia e avaliar um código, uma query, para ver se aquilo está fazendo sentido ou não. E aí tem um outro ponto também, que não serve só para programação, não serve, serve para qualquer coisa, serve até para, tipo, se você quiser fazer uma porta, é que eu estou olhando aqui para a porta da minha casa, então, se você quiser fazer uma porta, eu tenho quase certeza que se você pesquisar no Google, você vai ter as instruções de como faz uma porta. A primeira vez vai dar muito errado, a segunda vai dar errado pra caramba, e aí, se você fizer umas 15 vezes, talvez a porta comece a ficar menos emperrada. Então, o Google, e aqui tem o cachorrinho, né? Se o cachorrinho pede do jeito certo, que é batendo a mãozinha dele ali no sininho, ele ganha comida. Agora, se esse cachorrinho estivesse latindo igual um desesperado, ele não, provavelmente a pessoa que está treinando ele ia falar, pô, eu não vou te dar a sua recompensa. Então, o Google é assim, se você pesquisa do jeito certo, você ganha a sua recompensa. E aí tem algumas dicas que eu aprendi nesse período, que é pesquisar em inglês, e essa é uma barreira que é muito importante a gente ir quebrando aos poucos, ainda mais que eu sou egresso também do UNB Idiomas e aprendi bastante lá, é consideravelmente mais barato do que os outros cursos, e eu aprendi muito no UNB Idiomas, vale super a pena, então é uma coisa que vale investir, desde já eu vi a média de idade da maioria do pessoal aqui, pessoal bem novo, então comecem a investir no inglês desde agora, descobrir os jargões do tema, só que os jargões do tema não em português, em inglês, e utilizar nas pesquisas no Google, descobrir quais são os sites mais confiáveis para os temas que você costuma pesquisar, e buscar sempre por resumos, e uma coisa que funciona bastante para mim são videoaulas gratuitas no YouTube, porque elas passaram a existir com muito mais frequência depois da pandemia, porque os professores fizeram de maneira heróica ali, muitos deles gravaram cursos inteiros, e eu mesmo consumi diversos cursos de professores que gravaram na pandemia com a qualidade muito bem feita. E aí uma coisa que é importante, antes da gente sair programando, que nem um desesperado, que nem uma desesperada, é você se acostumar a fazer as coisas com calma. Então, uma coisa que não é muito comum e que eu vejo bastante, não só no trabalho, mas na vida pessoal também. A maioria das pessoas não lê a bula do remédio, não lê o manual de instrução, enfim, isso não faz sentido, né? Porque para a agência reguladora colocar isso lá, o manual de instrução e a bula, é porque, puta, faz sentido, né?
Imagina, você vai tomar um remédio durante 6 meses, e aí você não vai ler a bula. Faz sentido você ler a bula. Do mesmo jeito, faz sentido você ler a documentação das tecnologias que você vai trabalhar. Às vezes, até mesmo ler a documentação antes de sair fazendo as coisas que nem um furacão, né? Porque aqui o que é mais interessante desse slide é o quê? Para que você consiga entender como que cada um dos seus desenvolvedores, das pessoas que desenvolveram as tecnologias, como que elas criaram aquela tecnologia em si. Então, a gente tem diversas linguagens de programação e a maioria das dúvidas, elas estão dentro da documentação. Então, uma das coisas que o pessoal brinca bastante, assim, na área é quando você... como que você diz que alguém virou sênior, né? Quando você diz que a pessoa fala depende e a segunda coisa que ela fala é pesquisa. Você já olhou a documentação? Aí muita gente acha que a pessoa está sendo... não precisa falar assim sempre, né? Mas a maioria das vezes putz, se você pesquisar na documentação, você vai conseguir encontrar. Aqui, essa apresentação vai para vocês depois. Nesses 10 anos ali, rateando na internet, um monte de coisa, esses foram os links mais legais da minha vida. Então, eu acho que eles vão ser os links mais legais da vida de vocês também. Então, aqui eu fiz mais ou menos não está tão assim na linha que eu fui aprendendo, mas, eu comecei aprendendo muito Excel e VBA, e aí foi onde eu aprendi bastante o comecinho da programação. Aí depois eu passei, porque o mundo das startups, a galera só usa Google Workspace, porque a Microsoft é extremamente cara, né? Então, a galera não tem muita grana para botar o negócio de pé, então usa tudo o Google Workspace. Então, eu aprendi bastante a parte do Google Workspace aqui, e aí tem os links das documentações para vocês. Stack Overflow, que a gente vai usar muito, e a intenção aqui é mostrar para vocês que todo mundo pesquisa. Todo mundo que é desenvolvedor ou mexe com programação em algum momento da vida, o que faz? Chega na internet, faz a pergunta direito para o Google e faz que nem o cachorrinho, bate no sininho e aí ganha a recompensa. Se você bater no sininho, que é o lugar certo, você vai ganhar a recompensa certa e dá tudo certo. Então, aqui tem um site para vocês estudarem de graça também, tem várias linguagens, que é o W3 Schools, não tem nada a ver com a W3 Sul, nem é a Norte. Esse cara aqui é um MVP de Excel, também aprendi muito com ele, há algum tempo que eu não mexo muito só com Excel, mas aprendi muito com ele. Aqui esse site é super bom para vocês começarem a ler e testar o inglês, sobre Data Science. Tem uma playlist de estatística que foi feita pelo pessoal da UFPR, que eu tive contato numa pós que eu comecei, mas acabei não terminando por causa do mestrado, que fala tudo sobre estatística ali, para você fazer exercício no caderno e tudo mais. Então, ainda estou precisando estudar mais ainda estatística, mas é uma coisa que a playlist está perfeita para vocês consumirem. E tem o site do Damodaran, que é uma super referência ali na parte de valuation e que tem muito conteúdo interessante no site dele. E também ele tem muito conteúdo de aula, assim, de graça. E tudo isso aqui é de graça, nada aqui é pago. Vai lá, Lucas. Valeu. Quando você falou da Damodaran, eu só lembrei da minha aula do mestrado de avaliação de projeto de investimento, onde você fala de finanças, você não fala de Damodaran, você já... Os Sim. betas, o tudo você aproveita lá até para a vida. É verdade. Valeu aí. Então, dando continuidade, a gente vai ter esse movimento um pouco mais cíclico mesmo. Então, essa parte de introdução eu já falei para vocês um pouco. E aqui o que eu quero falar também de início é essa questão da nova posição dos contadores. Falei bem amplamente, assim, dando spoiler dos meus próximos slides, né? Mas aqui a gente tem as 3 arquiteturas mais modernas, assim, nessa questão de Big Data. Então, temos o Data Warehouse, que são dados estruturados. Então, é aquele dado que a gente fala que já está cheirosinho, perfumadinho e tudo mais, bonitinho, onde, no nosso caso, a gente só pega e utiliza. Temos o Data Lake, que é um dos repositórios mais democráticos, vinde como estáis mesmos. Então, a gente tem diversos tipos de estrutura de dados, então ele pode ser dado estruturado, semi-estruturado, aí entra aqui um grande exemplo de um grande Data Lake, a questão do WhatsApp, que você tem ali um pouco de vídeo, imagem e tudo mais, então tem esse primeiro movimento de aceitar tudo, mas que depois a gente vai organizar todos esses dados para deixar de uma forma analisável.
E também tem a questão do Data Lake House, que, por exemplo, os dados podem até chegar, mas já chega em uma governança tudo certinho e tudo mais, então o dado já chega sendo organizado, cada um em sua caixinha. E por que é interessante aprender um pouco sobre cada coisinha dessas? Porque quando vocês entrarem lá no ambiente de trabalho de vocês, o pessoal vai falar, olha, tem um DW aqui, tudo mais, então, opa, você ouviu a palavra DW, Data Warehouse, opa, beleza, então eu já sei que os dados já estão estruturados, bem organizados. Agora, quando você ouvir falar que é Data Lake House, ou algo do gênero assim, então você já vai ver que, além de você receber os dados, você já vai ter que ter uma preocupação ali de dar uma organizada, um tratamento dos dados, pensar em alguma organização. É o momento até de talvez conversar com o pessoal de TI ali para saber, opa, o que eu preciso aqui fazer? Só preciso fazer a questão de ETL, tem mais alguma coisinha, a gente vai processar de qual forma e tudo mais, a gente vai utilizar alguma ferramenta específica, então, mais um pouquinho também. E outro conceito que não está nessa estrutura aqui também, que é o Data Mart, que é um desmembramento aqui do Data Warehouse, do Data Lake, que é mais especificamente são dados departamentalizados. Então, por exemplo, eu pego do meu oceano de dados, ou eu posso criar um Data Mart só de financeiro, só de pessoal, só do pessoal comercial e tudo mais, mas o legal é colocar todo mundo aqui, tentar estruturar esses dados tudo em uma única fonte, e a gente começar a fazer os modelos relacionais e relacionar vários dados. Então, o que acontecia antes, quando tinha essa questão de um grande repositório de dados? O Lucas, que era do departamento financeiro, reportava os indicadores financeiros, o pessoal do comercial, o pessoal de pessoal, do pessoal. No momento que eu tenho todos esses dados no mesmo local, no mesmo repositório, eu consigo brincar com esses dados. Então, por exemplo, eu posso pegar lá o quantitativo de vendedores, dividir pelo total de vendas. Então, opa, já sei mais ou menos qual é a média de vendas por vendedor. Aí eu posso já separar pegar uma informação qualitativa lá de pessoal e colocar quem vende mais, são os homens ou as mulheres? Com experiência ou sem experiência, com escolaridade e tudo mais, e a partir dessas informações tomar decisão. Então, o legal de estudo essa questão da Big Data, ou Big Data, como o pessoal gosta de falar, essa questão de você alcançar alguns caminhos que não eram existentes, e agora, a partir de uma organização desses dados, você começa a ter informações que são relevantes. E aqui, na estrutura que eu falei para vocês aqui também, nessa questão, né? Então, nessa questão de que quem é melhor para criar um indicador financeiro do que um contador? Quem é melhor para criar um indicador de pessoal do que alguém que é gestor de pessoas, um psicólogo, um administrador, alguém de RH? Então, a ideia aqui é que a equipe de TI disponibilize todos os dados para a gente, os analistas, né? E que a gente comece a fazer alguns reportes, alguns relatórios, Power BI, utilizar um pouco de inteligência artificial, utilizar de várias coisas. Então, a equipe de TI vai falar, olha, gente, os dados estão todos ali, a partir daí é com vocês. Então, a gente vai começar a utilizar um pouco mais essa questão de construir, de criar algumas sintaxes, de fazer algumas coisas. Então, por isso que isso é importante para a gente. Porque não é que isso vai ser o futuro, isso já está sendo presente, onde a equipe de tecnologia só vai disponibilizar os dados e essa parte de análise, principalmente dashboards, essas coisas assim, é com a gente. Pode passar aí, Ivan. E uma prova disso está aqui, ó, analista previdenciário. Você pensa, cara, o que tem a ver analista previdenciário com tecnologia? As exigências, experiência com SQL, experiência com Power BI e a prova técnica, prática de SQL. Então, é aquilo, olha, um salário até razoável, 7.754, onde, se a pessoa não tem esses conhecimentos, ela já é descartada. E, muitas das vezes, aqui coloca algumas coisas como desejável, mas talvez vai ser o que vai separar vocês, entendeu? Quem vai conseguir e quem não vai conseguir. No caso, vocês tendo acesso a isso, vocês podem ser essa pessoa que vai conseguir. Pode passar para o próximo. Analista de investimento júnior, experiência em Power BI, pode passar. Aqui, na questão Power BI aqui, e também essa questão de Big Data e conhecimento de ciência de dados, a gente vê, e todos aqui que eu estou colocando cargos de contador. Pode passar. E esse aqui que eu coloquei várias setinhas, porque é um dos que eu mais achei interessante, o salário, eu acabei não conseguindo fazer um recorte todo, mas depois que eu fui ver que era um salário de 15 mil reais, mas olha o que tinha que saber, tinha que ser um cara nessa área, uma pessoa nessa área, e você vê que é palatável ter todos esses conhecimentos se vocês começarem de uma forma organizada, como o Ivan falou,
ir com calma, ir lendo as bulas, né? Então, beleza, o que vai ser mais fácil para mim? Entender um pouco mais sobre o algoritmo, depois entender um pouco mais das ferramentas, entender um pouco mais de linguagem tal, linguagem Y. Então, a ideia é que vocês vão caminhando, mas que vocês tenham esses conhecimentos. Isso daqui eu quero colocar como uma meta, porque o salário é muito bom e vocês merecem, entendeu? Então, a ideia é que vocês tenham esse conhecimento de Machine Learning, tenham esse conhecimento de Power BI, tenham conhecimento de SAS, tenham conhecimento aí de SQL, VBA, Python. Então, a ideia é que vocês já comecem a, talvez, aí, estar pensando nesses cursos, em ter essas habilidades, porque é o que o mercado está exigindo. Pode passar. Estava no mudo. Bem em linha com o que o professor Lucas trouxe, a parte mais interessante da Data Week foi isso, porque quando o professor Lucas me acionou ali pelo WhatsApp, ele falou diversas coisas que já eram as coisas que eu estava pesquisando, então foi ali Bebeto e Romário, vamos dizer assim. E aí o Léo veio para poder ajudar a gente a operacionalizar essa sementinha. Mas essa pesquisa aqui, o que a gente tentou fazer, né? Claro que aqui tem um monte de senões, né? Ou seja, as limitações da pesquisa, né? A gente só usou uma plataforma de emprego, isso aqui foi um artigo de disciplina, então não tem aquele rigor, e a gente nem tem tanto tempo para fazer isso, né? De ficar naquele rigor técnico, principalmente o rigor estatístico, né? Mas, assim, com uma amostra relativamente grande, de um site de emprego relativamente grande, que é a Cato Online, foram extraídas ali 9.500 vagas, então, por meio de web scraping, que é uma técnica que a gente pega os dados do site, qualquer site da internet consegue ser, a gente bota tipo um chupa-cabra no site e pega os dados. E aí, dessas 9.500 vagas, só 1.549 foram para a amostra final, porque elas tinham o salário informado e porque elas tinham o termo conte, para indicar que era uma vaga de contabilidade, né? E aqui também não é perfeito, porque às vezes pode ter alguma profissão que eu não lembro agora que contém o conte, ela entrou no bolo. A gente pegou o site do Glossary Tech, principais palavras em ciências de dados, gerenciamento de projetos, metodologias de desenvolvimento, as ferramentas, né, básicas ali de tecnologia, bancos de dados e tecnologias de back-end, que é muito o que a contabilidade faz, né? A contabilidade seta regras de back-end dentro dos sistemas de planejamento e de registro, né? E o que foi encontrado através de um modelo de regressão linear múltipla, de MQO, que é o mais basicão de todos, é que as habilidades de tecnologia eram estatisticamente significantes para explicar o salário pago aos profissionais contábeis. Então, era algo assim, se vocês depois quiserem olhar, era como se fosse assim, ó, se você sabe SQL, o teu salário, você ganha mais R$300 salário. Se você sabe SQL e o VBA, você ganha mais 1.000 e tanto. Se você sabe inglês, você ganha mais 1.000 e tanto. Se é uma posição de gestão, mais um tanto. Então, foi isso que a gente foi vendo, e todos os termos, quando eles apareciam, estatisticamente, o salário aumentava, né? Mostrando 2 pontos aqui, segundo a teoria da agência lá, né? As empresas precisam das pessoas com essa capacidade, como está escasso, ela sobe o salário. Tem o que fazer, né? Porque você trabalha para a empresa te pagar. Se outra empresa está me oferecendo mais, você vai sair fora, e aí essa empresa que te perdeu vai ter que aumentar o salário, e aí, enfim, mais ou menos desse jeito. Então, Vai lá, professor Lucas. Então a gente vai estar se trocando nessa bola, mas é bom que a gente está falando a mesma coisa, então a galera já sabe que é verdade. Né? Sim. Então, como eu falei, então a gente está nessa posição de que a gente vai construir as nossas próprias visualizações, onde a gente vai ter que ser parte integrante da equipe de TI, e acho que nada melhor do que a gente para entender o que a gente precisa. Então, para isso, a gente tem que entender um pouco de alguns conceitos e por que é importante, às vezes, a gente analisar esse mundo dos dados. Que, por exemplo, aqui, eu trouxe um exemplo de um registro. Cara, o registro lá no meu banco de dados está Lucas e minha data de nascimento, 19/9/93. E com esse registro, eu consigo fazer uma sintaxe lá e saber qual é a data, qual é a idade do Lucas. Então, se eu colocar hoje menos data de nascimento, dividido por 365,
eu tenho que o Lucas tem 29 anos. E com essa informação gerada, eu consigo tomar uma decisão. O Lucas pode comprar cerveja? Sim, porque é maior de 18 anos. Porque se a data de hoje, menos a minha data de nascimento de 365, se for maior, eu posso comprar. Se não for, eu não posso. Então, isso a gente pode colocar para várias coisas. Então, eu posso colocar, ter carteira nacional de habilitação, poder comprar um imóvel, abrir conta, fazer várias coisas. Então, eu tenho um único registro, que parece ser um registro, no primeiro momento, bem simples, bem besta, meu nome, minha data de nascimento, eu consigo criar uma informação, como a minha idade, e tomar decisão a partir dela, com o único registro, que está lá, minha data de nascimento. Pode passar. Uma coisa interessante é que... Pode ir acrescentando, Ivan. Sim, também. é porque esse processo que você fez aí foi exatamente o que eu fiz antes de começar para identificar quem era a audiência. Então, eu tinha lá a data de nascimento de cada um, porque a gente vai ter que emitir o certificado, mas daí eu fiz exatamente essa conta para ver, bom, qual que é a média de idade do pessoal, porque um dos drivers que a gente sabe é que quando a idade é menor, a gente consegue falar mais do começo das coisas, né? E se a audiência fosse, nossa, uma média de idade mais para frente, talvez o que espera-se, né, com mais experiência, é que as pessoas já tenham tido contato um pouco com os conteúdos, né? Então foi assim que a gente foi montando o material que a gente trouxe. É um show. E aqui, falando um pouco mais dessa questão de estrutura de dados, estruturas também um pouco de ETL e tudo mais, que eu queria trazer um pouquinho mais, assim, nessa questão de gestão das informações, que no final a gente tem todo esse processo de gestão, que eu vou acabar entrando um a um, porque o Ivan já vai estar trabalhando, mas aqui eu sempre trago essa questão aqui para a gente um pouco entender essa questão de gestão, um pouco de tratamento dessa informação. A gente tem um único repositório, tem esse tratamento, e no final vai cair nessa visualização. Pode passar aí só os três, que no último eu vou explicar, Ivan. A mesma coisa, tem vários dados, tem essa gestão, pode ficar. Deixa eu ver se esse é o último ou é o próximo que é o último. Eu volto lá um pouquinho. Então, por exemplo, a gente tem, o trabalho sempre vai ser essa questão de ter várias fontes de informação, fazer essa questão do ETL, né, de extração, transformação e carregamento, onde a gente vai carregar talvez ali algum DW, alguma coisinha assim, e vamos gerar uma visualização. O que nos é exigido? Se for uma estrutura um pouco mais simples, que eu falo assim, um pouco menos robustas, que, por exemplo, eu posso criar uma visualização em Power BI só com planilhas Excel, ou posso misturar arquivos em texto com Excel com PDF, Excel com a base SQL, Excel com várias coisas, ou só base SQL, então posso ter nessa parte aqui dos inputs uma coisa bem complexa. Mas o processo sempre vai ser esse, verificar um pouco a questão de onde estão os dados de extração, transformar esses dados, deixar em um formato que a gente consiga carregar e utilizar. Mas, principalmente, a nossa principal fonte vai ser, o nosso principal trabalho vai ser essa questão aqui de identificar possíveis fontes de informação, e principalmente nessa camada visual, que é o Power BI e o Tableau, que é onde aqui a gente trabalha um pouco mais, mas claro que a gente pode pegar toda essa cadeia, se você quiser até falar um pouco mais aí, Ivan, só queria mostrar que apesar de, porque os outros iam assustar um pouco mais, mas essa é um pouco mais simples assim, que a gente sempre vai identificar, fazer o processo de ETL ou ELT, aí vai depender se vai transformar ou de carregar, e depois a gente vai disponibilizar em algum lugar e a partir daí a gente vai fazer uma camada de visualização.